Na minha época de criança, comprar um jogo ou um console era muito caro e é muita grana. Será que hoje em dia esse cenário mudou? Será que hoje em dia o brasileiro consegue comprar jogos e consoles de uma maneira mais fácil? Fica aí que a gente vai descobrir junto. Fala galera do Fabiverso, hoje nós vamos descobrir se tá mais fácil ou mais difícil para o brasileiro comprar jogos e consoles. O negócio está mais acessível ou não? E a indústria de jogos, ela tá do nosso lado ou não? Vamos bater um papo e vamos descobrir isso junto. É fato que para muita gente ter acesso a jogos e consoles hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente. Eu me incluo nisso daí. O acesso aos jogos e aos consoles hoje em dia está muito facilitado, principalmente aos jogos. Está muito mais fácil do que antigamente. As nossas queridinhas assinaturas da PSN, a Game Pass, facilitaram muito, trouxeram muitas novidades e hoje a gente vai dar uma analisada nisso aí geral. Como que era antigamente, como que é hoje em dia? Vamos ver como é que é, né? Mas afinal, é mais barato jogar videogame hoje em dia ou antigamente? Os preços de jogos e das assinaturas estão sempre subindo. E tem muita gente falando que a indústria está empurrando a galera de volta para o caminho proibido. Se é que vocês sabem o que eu tô falando. E não, a gente não vai ensinar nada ilegal aqui, a gente vai falar de realidade. Eu vou usar o Super Nintendo aqui como exemplo principal. Era a época das nossas queridas locadoras. A gente não comprava jogo, a gente alugava. Um cartucho de Super Nintendo era quase um carro popular em miniatura. Em 94, logo depois que o Plano Real se estabilizou, né? O salário mínimo no Brasil era R$70. Um Super Nintendo chegava a custar 199 dólares americanos, o que depois de taxa, conversão de moeda, imposto, chegava a dar ali seus R$320 mais ou menos. Isso era quase 4,5 vezes um salário mínimo. Só um cartucho do Super Nintendo chegava a custar entre 100 e R$200, o que era uma média de 2 salários mínimos para comprar um jogo. Agora pulando para a época do PlayStation 1 e PlayStation 2, foi ali que a gente começou a cultura do desbloqueio e foi ali que a pirataria tomou conta. O preço alto dos consoles e a falta de oferta, era muito difícil achar um jogo original, não era fácil, não era assim a gente vai na loja e compra o joguinho. Não tinha oferta, não tinha jogo. E isso empurrava todo mundo para os jogos baratos no camelô. Não tinha jeito. Então, em resumo, o acesso aos jogos originais era limitado. Não se encontrava jogo. E quando encontrava, custava uma fortuna. Então, era pouca opção e muito jeitinho brasileiro. Era isso ou ficar olhando a capa dos jogos nas revistas de games. E aí vamos passar para frente um pouquinho. Chegando ali em 2010 adiante, a produção local, que era praticamente inexistente, começou a se criar e começou a aumentar bastante. A gente já tinha loja digital, parcelamento de jogo, já era um pouco mais fácil para o gamer aí. Algumas assinaturas como a PSN surgiram nessa época e vieram facilitando um pouquinho. Na época a PSN só tinha os jogos do mês, então não tinha um catálogo muito grande de jogos, eram os jogos do mês e você jogava o que tinha ali, você não tinha muita escolha. A vida do gamer melhorou um pouquinho, já não precisava vender um rim para zerar um jogo, mas não era um paraíso ainda. Nessa época a gente já tinha PS2 custando R$800 e PS3 custando ali uma média de 1.300, com um salário mínimo a mais ou menos R$510. Tudo isso contribuiu para um declínio pesado na pirataria no Brasil, ali entre 2010 e 2018, com a Game Pass ali completando um aninho de aniversário. Bom, aí chega 2020, a indústria olha e fala: Surprise, motherfucker! Acho que tá fácil demais. E aí, pá, jogos a $70 lá fora, aqui dentro o preço sobe ainda mais. As assinaturas também sobem e começam a diminuir os benefícios. E aí começa o atrito. Quanto mais você piora a relação custo-benefício, mais o consumidor final se pergunta: vale mesmo a pena pagar? A história mostra, quando o preço ignora a renda, a pirataria cresce. É como nos cinemas, é tipo aumentar o preço do ingresso e tirar o refri do combo. A galera vai se perguntar: vale a pena no cinema ou eu acho um filminho fora do cinema? Beleza, sem muita matemática. Lá fora, um console hoje chega a custar
metade de um salário mínimo. Aqui dentro a gente ainda paga média de 2,5 salários mínimos no console. Mesmo com a melhora no decorrer dos anos, jogos e consoles ainda não são acessíveis o suficiente para o trabalhador brasileiro. No Brasil, os preços dos jogos aumentam cada vez mais e a oferta diminui novamente. Agora, por que a pirataria cresceu no Brasil e pode reacender novamente? É um trio clássico. A indústria já solta na base um preço desalinhado com a realidade do consumidor. Impostos e câmbios altíssimos, além do atraso dos lançamentos oficiais no Brasil. A tecnologia, a pirataria digital só aumenta, além de outros atalhos. Quando o legal é caro e o ilegal é fácil, a conta é simples, a seta vai sempre para o lado errado. Piratear é crime e prejudica o mercado. Ponto. A discussão aqui é sobre incentivo. Se a indústria quer menos pirataria, ela tem que entregar mais valor. Agora, o que funciona e mantém todo mundo do lado certo? É simples. Preço regional de verdade. A indústria tem que enxergar a realidade do consumidor, não é só converter moeda. Promoções reais e frequentes. Não é só dar desconto de R$10 e tchau. Assinaturas justas, pacotes baratos que deem benefício de verdade ao consumidor. Se não tem benefício, o consumidor procura em outro lugar. Catálogo estável, nada de sumir com o jogo que eu comecei a jogar ontem. Pagamento local e parcelamento que não punem o consumidor. É simples, dá bom custo-benefício que a gente paga. A matemática gamer é essa. Agora, a minha opinião sem rodeio. Hoje tá mais fácil sim comprar jogos e consoles do que no final da década de 90 ali e no auge dos games em 2010. Mas do jeito que os preços dos jogos e serviços por assinatura estão escalando, a gente vai ver a história se repetir mais uma vez. A ganância pressiona e a pirataria volta a crescer. A gente quer jogar no oficial, a gente quer comprar jogo, a gente quer apoiar os desenvolvedores indie, bons desenvolvedores, ver o lançamento de cada vez mais jogos, mas o preço tem que respeitar o consumidor. Eu sei, eu tenho que ter meu momento advogado do diabo. Eu sei que produzir jogo AAA custa muita grana. Tem servidor, equipe gigante, inflação, beleza, eu entendo. Mas não dá para empilhar o custo só do lado do consumidor. Se o caminho oficial for claramente melhor, com um bom preço, comodidade, camaradagem, a galera joga, a galera topa. Mas se virar só paga mais e ganha menos, vocês já sabem para onde isso vai. Então é isso. Melhorou, mas a indústria não pode vacilar do jeito que tá vacilando. Eu garanto que sem jogar o brasileiro não fica. Nunca ficou e não vai ficar hoje. Jogador não é inimigo, é cliente. Cliente que se sente respeitado, volta. Se curtiu o papo, mete o like aí embaixo, se inscreve no canal, dá o joinha aí, por favor. E comenta, coloca nos comentários o que mais te irrita hoje na indústria de jogos. Os preços dos jogos, os preços das assinaturas, a falta de vantagem. Comenta aqui embaixo, vamos bater papo, beleza? Vejo vocês na próxima e tchau!